Seja bem-vindo ao Connect Podcast, uma parceria com o Estúdio Novo e o Acácio Fernandes. Abraço ao Acácio aí. E hoje a gente tem uma presença ilustre aqui de um cara muito bacana, o Gustavo, idealizador do movimento O Conselho. Vamos falar um pouquinho aqui. Seja bem-vindo, Gustavo, tudo jóia? Muito obrigado, tudo bem? É um prazer, uma honra estar aqui com você, né? Aceitar e participar desse movimento que você também está liderando, está conduzindo. Acredito que as famílias, não só de Trindade, mas do nosso Brasil, está precisando entender um pouco mais o que é família, entender um pouco mais o impacto que gera, principalmente no papel do homem, na função do homem, esse chamamento para o homem, né, assumir o seu papel na sociedade e na família. Verdade. Bom, lembrando que a gente tem o nosso projeto aqui, que é o Movimento Paternidade, que fala muito sobre ausência paterna e tem tudo a ver com essa questão desse projeto que a gente vai entender um pouquinho, que é muito legal, que fala sobre esse resgate de valores, principalmente sobre a hombridade, né? Então, algo que está em falta hoje em dia. Bom, Gustavo, fala um pouquinho sobre o projeto, trajetória, história e perspectiva de futuro. Bom, vamos lá. Muito cedo, né, eu já tenho esse anseio e dentro de mim a questão de assumir o papel de homem realmente dentro de casa, né? Mesmo ainda na época que eu morava com os meus pais. Meu pai é um cara muito centrado, um cara que sempre teve a responsabilidade, né, patriarcal, familiar muito forte, porque veio de um contexto de rural, né? Meu avô, a vida toda meu avô, enquanto era vivo, trabalhava nas fazendas e vinha para a cidade a cada 20, 30 dias, trazia o suprimento, trazia o dinheiro para que a minha avó gerenciasse o restante da família, né? Uhum. Então, eu cresci nesse contexto e sempre olhando para o meu avô como, principalmente meu avô, como o cara, o, é, o desenrolador de problemas, não o gerador de problemas, né? O Uhum. resolvedor de problemas. Então, isso foi construindo em mim é, um desejo, né? Um anseio de falar, olha, eu não posso levar problemas para ninguém, e principalmente para meu pai. Então, desde pequeno, que eu me lembre, 12 anos de idade, eu já... é, minha mãe trabalhava numa escola e lá precisava de gente que entregasse panfleto, né, na rua, divulgando a cada semestre. Eu falava, minha mãe, eu quero pegar esse trabalho, é meu, já é meu. Era, para a época, parecia ser muito para mim, mas eu ganhava R$ 15, por exemplo, por semana, para entregar panfleto na região de Campinas. E aquilo, quando eu pegava aqueles R$ 15, era a maior alegria que eu tinha dentro do meu coração, Uhum. né? E porque eu acreditava que eu não deveria levar para o meu pai uma necessidade minha. Por exemplo, eu tenho o desejo de comprar uma roupa, tinha um desejo onde eu morava, tinha uma feirinha, né? Que às vezes a gente ia comer um pastel, alguma coisa. E eu achava o seguinte: olha, eu não tenho que pedir dinheiro pro meu pai para comer um pastel. Não é responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade de acordar 5 horas da manhã, isso eu, adolescente, né? E aquilo para trazer o sustento para a família no geral. Agora, a necessidade minha, eu tenho que suprir as minhas necessidades. Então, desde pequeno, eu tive essa lógica na minha cabeça. E aí, ao passo que eu cheguei aos 18 anos, eu louco para fazer aviação civil, um curso caríssimo, né? E minha irmã, 2 anos mais nova que eu, ela vinha para fazer a faculdade. E eu olhava, olha, nós viemos de um contexto de escola pública sem condições ou sem instrução, às vezes, né? Porque meu pai fazia o que podia, sem incentivo, para estudar muito para fazer uma federal. Mas aí, eu falei, olha, minha irmã tem que fazer faculdade. Ela não vai depender necessariamente. Se chegar um momento em que ela não encontrar um homem correto, né, um homem que assuma a responsabilidade, ela não precisa casar com esse cara. Ela vai tocando a vida dela, tendo o emprego dela, e ela precisa ter um emprego. Então, eu achava assim, olha, então eu preciso resolver a minha vida. E foi ao ponto que então eu vou servir ao quartel. Fui para Brasília, fiquei lá um bom tempo, né? Estou ainda na ativa há quase 20 anos. E recentemente a gente iniciou um novo projeto, né? Eu quero até te convidar, acredito falar como o Léo, né? Na intimidade, o Léo provavelmente vai colocar lá no link, um link com a descrição. Você possa nos seguir, a gente iniciou esse ano uma marca de café, chama Granosso, é uma marca um conceito de café especial. Por que café especial? Não só pela categoria de café especial, mas porque eu entendo o seguinte: aquilo que eu quero para mim, eu desejo para as outras pessoas. Então a gente
Na própria elaboração do café, a gente elabora um café de forma especial para você poder desfrutar de um bom café. E eu quero aproveitar esse momento, né, para poder presentear o Léo, né, Opa, com uma unidade do nosso café. Espero que você opa. possa apreciar o café. Um Ó, café bacana. especial, granoso. No verso tem Legal. as instruções de como produzir esse café, tá, Léo? Então, na hora de fazer esse café. E qualquer dúvida que você tiver também, é só entrar em contato comigo. Nossos clientes são assim, ah, mas eu fazia café do jeito que a minha avó fazia, né, e tal, daquele jeito. E não deu tão certo assim, parece não. Foi pior. Né? Eu falo, não, vamos lá, então eu vou te explicar. Mas a gente tem um canal no Instagram, chama granosso.oficial. Então segue a gente lá, que a gente está... Começamos agora em abril para maio e estamos trabalhando, estamos desenvolvendo algumas coisas. Por quê? Surgiu essa ideia do café. Eu já tinha, desde pequeno, um sonho de empreender, Uhum. mas pela necessidade de ter que deixar a minha irmã tomar esse espaço, a irmã mais nova, ela tomar esse espaço que o meu pai poderia prover para ela fazer a faculdade, eu deixei de lado um sonho que era de ser empreendedor. E fui para um ramo, olha, então eu tenho que ir para um lugar seguro. Um lugar seguro seria o funcionalismo público. Uhum. Né? Estudei e fui crescendo na carreira e tudo. Mas agora chegou a hora, e Deus tem abençoado, chegou a hora de também buscar o sonho. Né? E aí a Bacana. gente tá desenvolvendo esse sonho com a Granosso. Em paralelo, agora na questão do conselho, né? Só um parêntese sobre essa questão do empreendedorismo, né? Cara, você é corajoso, viu? Eu admiro, porque hoje empreender aqui no Brasil não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil. Eu tenho conversado assim com muita gente aqui, esse bate-papo falando sobre essa carga tributária, sobre burocracia, sobre essa dificuldade que a gente encontra. Não tá fácil. E faltam incentivos. E incentivo, muitas vezes o pessoal acha que assim, tinha que ter uma linha de crédito, não, tinha crédito o quê? É reduzir impostos. Porque você começa um negócio, você já tem aquele sócio que já vai ganhar 30%, 40% ali do teu rendimento sem investir nenhum centavo, sem te ajudar em nada, em Fato. absolutamente nada. Então é muito complicado. Então, admiro. Eu sei que é uma jornada árdua. Eu já tentei essa parte do empreendedorismo e percebi que tem muita coisa que precisa melhorar, que precisa mudar. E é por isso que a gente faz esse bate-papo justamente para levantar esse ponto. E incentivar também outras pessoas a poder estar fazendo também nessa parte do empreendedorismo. Eu outro dia entrevistei aqui o pré-candidato ao governo do estado de Goiás, né? Telêmaco Brandão, do Novo. E ele fala muito sobre essa parte de empreendedorismo. Eu achei fantástica a visão dele, porque parece que ele realmente deu. Ele transmitiu pra gente essa vontade de ajudar e apoiar quem empreende de fato, ao invés dessa questão de estar sempre demonizando o empreendedor malvadão, o pessoal que. Cara, e não faz sentido nenhum. É quem gera emprego para esse país, o pessoal fica demonizando. Por isso que eu admiro. E é importante que cada vez mais as pessoas tenham esse espírito empreendedor, né? E como começou isso logo cedo contigo, né? Só hoje que essa ideia veio a amadurecer. Eu acho fantástico, né? Mas aí voltando para a parte do movimento do conselho. Então, exatamente, só puxando só um ganchozinho, eu assustei quando assim, às vezes a gente fica, tem aquela sensação de, o que fazer primeiro, né? E aí eu pensei, olha, a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar saber os meios, infelizmente, o que está burocratizando as coisas, né? O que vai dificultar a minha vida lá na frente. E aí, vamos ver o registro da marca? Ótimo, já foi rapidinho. Mas quando eu sentei com o contador e com o advogado, aí que eu vi que o negócio, falei, cara, parece que eu tô na contramão do mundo. Tá todo mundo rodando, saindo, e eu tô indo numa direção e tô vendo todo mundo pelo retrovisor, sabe? Indo pro outro lado. É um negócio, é até estranho às vezes, dá um certo medo. Infelizmente, no Brasil, criou-se uma cultura e tem ficado muito forte essa questão assistencial. Olha, se você não recebe nada do governo, você é um otário, né? Desculpa o palavrear, tá, gente? Mas você tem que... ou então o governo, transferência do governo, tem a obrigação de te dar alguma coisa. Isso que você falou é importantíssimo. O governo, ele não precisaria de linhas de crédito se não fosse questão dos impostos. Eu aplaudo e eu admiro quem tem o ideal, o candidato que vier aí, que tem o ideal de reduzir a carga tributária. E tem que fazer isso mesmo. Você vai tirar das costas de alguém que está começando, que deseja começar igual eu estou começando agora, vai tirar dele algo que ele não precisa pagar agora.
Você entendeu? Ah, ele vai contribuir com o imposto? Vai contribuir com o imposto lá na frente, mas precisa ser da forma, né? Igual você falou, eu tenho um sócio que eu nem sei quem que é esse cara e ele não investiu em nada, né? E tá colhendo os louros, né, do meu negócio. Mas foi só um adendo, né? Partindo para o movimento do conselho, tendo essa concepção, né? Olhando para a figura do meu avô, olhando para a figura do meu pai, eu vi que muitos homens, sabe, têm se distanciado daquilo que eu tornei um ideal. Eu formei um ideal para mim. E aí, às vezes, a gente fica olhando assim, olha, por que que as coisas não estão acontecendo no Brasil do jeito que deveria acontecer, do jeito certo de acontecer? Por que que se tem tanta corrupção? Por que que se tem tanta gente hoje, igual a gente falou da questão da empresa, tanta gente acha que o governo tem a obrigação de bancar a sua família, e por que que você não arregaça as mangas e você não vai tomar uma atitude? Sim. Né? Eu não estou falando só questão financeira, principalmente as atitudes iniciais. Né? Inicia como? Inicia com a obrigação de todo dia de manhã, o cara, 5 horas da manhã, colocar o celular para despertar, entendeu? Levantar da cama, lavar a cara na água fria, botar uma roupa e sair. Ah, mas eu não tenho emprego. Cara, quanto que custa talvez uma enxada? Quanto que custa? Não, é isso aí mesmo. Se a sua cidade está suja, se a porta de alguém está suja, é porque não tem alguém para limpar. E por que não tem alguém para limpar? Provavelmente porque alguém está transferindo a responsabilidade. Entendeu? Eu achei o máximo. Um dia eu estava na casa da minha mãe, chegou um cara, falou: olha, passou na frente da casa dela, tinha um capinzinho lá na frente lá. Ele falou assim: olha, não vou te pedir comida, vou te pedir nada. Né? Eu tenho aqui minhas mãos e o que você achar, eu vou limpar sua frente aqui da sua casa, senhora. E com as minhas mãos mesmo, o que a senhora achar, a senhora me ajuda e tal, qualquer coisa assim. Falei, cara, isso é uma atitude louvável, entendeu? Sim. Porque ele poderia chegar lá e contar uma história triste, fazer uma cara triste, né? Mas ele resolveu assumir a responsabilidade e eu acho que todo trabalhador é digno do seu salário. Minha mãe poderia não dar nada, mas ela reconheceu e ela reconhece o trabalho dele. Não foi muita coisa, porque né, a gente também não nada em rios de dinheiro. Mas esse chamamento à responsabilidade, isso me deixa, sabe aquela vergonha alheia? Me deixa constrangido, sabe? Olha, esses dias para trás por desarranjo, talvez financeiro, uns 2, 3 meses ali, mas foi coisa simples, eu não me atentei para uma coisa, sabe? Não me atentei para uma conta que entraria. E aí, foram 2 meses tensos. E aí eu pensando, olha, e aí a minha esposa também é empresária, e ela é do tipo empresária de verdade, fala assim, olha, se se eu não puder receber o meu salário, eu não vou receber meu salário. Eu tenho que pagar quem eu tenho que pagar meus funcionários e o meu salário fica para o mês que vem, se der. E eu comecei a ficar contrariado com isso. Eu falei assim, ué, por que ela trabalha, todo trabalhador é digno do seu salário, ela trabalha o mês inteiro e nem no último dia do mês ela não tira o salário dela, e a gente está passando um sufoco. Aí foi como se eu estava dirigindo, foi como se eu tomasse um soco no peito. Falei, cara, seu avô faria isso? Sua avó, você já viu alguma vez sua avó fazendo? Minha avó era uma cozinheira de mão cheia, que na fazenda eles faziam queijo, biscoito e tudo, tinha que dar para 15 dias. Né? Então, minha avó, cozinheira de mão cheia, ela fazia comida para ir fazia, colocava nas marmitas para levar pro pasto para os peões almoçar. Então, ela poderia montar um restaurante, fazer qualquer coisa, não, mas ela tinha a plena convicção de que entre 20 dias meu avô voltava da roça, trazia o dinheiro, ia no supermercado, mantimento e deixava um dinheiro com ela para poder tomar conta. Isso, meu pai, meu tio, minha tia já eram adultos, tinham suas vidas, né? E foi como um soco no peito. Eu falei, ué, por que que eu estou dependendo do dinheiro da minha esposa? Se a responsabilidade de prover é minha, o problema de desarranjo financeiro foi meu, não foi dela. Então não tem que cobrar nada disso. Né? Engole o choro, entendeu? Assuma a responsabilidade, levanta a cabeça, não faça besteira, que logo você vai sair dessa situação. Né? Então, eu vejo que alguns homens parece que eles não têm essa percepção, sabe? E o conselho veio para tentar resgatar essa. Primeiramente, o primeiro chamamento do movimento é chamar o homem à responsabilidade. E essa responsabilidade, ela, sendo bem justo, ela como cristão, ela é uma responsabilidade bíblica. Para que que Deus te criou?
Qual foi a finalidade que Deus te criou? Sabe, Deus criou todas as coisas, criou Adão, e eu acredito que não foi, criou Adão hoje, amanhã ele já botou ele para dormir e criou a Eva. Não. Deus criou todas as coisas, criou Adão, e com o passar do tempo, Deus percebeu que não era bom que o homem ficasse só. Criou-se uma auxiliadora. Mas o que Deus fez? Colocou a responsabilidade sobre ele, acordar cedo todo dia, tomar conta de tudo aquilo, dar nome para tudo aquilo, ou seja, ele dá sentido para toda a vida. Né? O pastor Cláudio Duarte, né? Para quem conhece, eu convido a conhecer, ele até fala, cara, a vaca tem cara de vaca, o cavalo tem cara de cavalo, né? Os animais, as plantas, tudo tem, parece que tem a cara daquilo. É um negócio engraçado, né? Mas por quê? Alguém chamou para si, entendeu a responsabilidade, chamou para si a responsabilidade até determinado momento e criou sentido para todas as coisas. Para dentro da família, essa é a responsabilidade também, do homem também. Porque o dia que Adão resolveu tirar dele, afastar um pouquinho, numa simples ação, a responsabilidade que era dele, e transferiu para a mulher ela não tem o discernimento, e eu não estou falando questão de machismo, não. Tá? Eu quero que você entenda bem, você mulher que está assistindo, e é muito bom que você assista isso também, esse movimento, isso aqui, tudo aqui que está acontecendo, para que você possa talvez alertar o seu marido, né? Encaminhe para ele, né, esse podcast, ele precisa ouvir certas verdades, às vezes, que você não teve a liberdade de falar para ele. Mas essa é a realidade. Deus não criou a mulher para que ela assumisse responsabilidades. Criou a mulher para ser auxiliadora, e esse auxílio ele vai ajudar os homens na melhor tomada de decisão para que ele possa assumir da melhor forma a sua responsabilidade. Porque quando ela foi cobrada, Adão jogou sobre ela a responsabilidade que ela fez. Se Adão está jogando a responsabilidade, eu também vou jogar a responsabilidade foi da serpente. E aí foi havendo uma reação em cadeia desastrosa. Né? Então, ou seja, a sua família ela vai replicar aquilo que você está fazendo. A palavra ela convence, mas o exemplo arrasta. Se você não assume a responsabilidade dentro de casa, a sua esposa ela vai assumir talvez por falta de responsabilidade sua, mas os seus filhos vão replicar, principalmente se você tiver filho homem, vai replicar a falta de responsabilidade que você tem. Verdade. E eu acho que é até importante a gente situar onde que a gente está nesse mapa todo. O que está acontecendo? Qual que é a realidade hoje? Qual que é a fotografia? Hoje a gente vê mulheres que estão sendo masculinizadas. Eu acho que por conta dessa sociedade, ver esse movimento feminista, eu gostaria muito de entender qual é desse movimento, porque a gente parece que já tá na terceira onda, um negócio assim. Outro dia eu até perguntei pra uma conhecida, não, tá, mas o que tá faltando para as mulheres? Qual que é o direito que tá faltando? Aí ela respondeu, pela falta do que falar, o direito de ir e vir. Eu olhei assim, como assim, direito de ir e vir? Tem alguém barrando você, o machismo estrutural tá te impedindo de atravessar a rua, de ir pra algum lugar. Seria de poder ir pra uma academia, por exemplo, e não sentir medo. É segurança que falta. Eu sou armamentista, então a gente tá junto. Então, ser feminista é a mesma coisa que apoiar o armamento civil, né? Porque a falta de segurança, em última análise, é isso. E eu também sinto essa falta de segurança. Eu quero ter esse direito também, né? Ou seja, o pessoal não entende, ninguém para refletir sobre o que tá acontecendo. E aí, esse ímpeto da mulher tem que ser empoderada, tem que ser forte, tem que dominar e tudo, aí ela vai pro mercado de trabalho. Faz a faculdade, se destaca, arruma um emprego e começa. O mercado de trabalho é uma selva. Você tem que estar todos os dias ali lutando para conquistar o seu espaço e tudo. E uma mulher que se insere dessa forma, ela começa a se adaptar e se acostuma a quê? O embate, né? Enfrentar outros homens e aquela questão de vendas. Não, eu vou vender mais do que você e tal, pá. Quando chega em casa, o que acontece? Ela acabou de vir de vários embates, várias lutas, e ela em casa enxerga mais um combate, mais uma luta, mais um rival. E começa a ter esses enfrentamentos de que, você não pode ser isso porque eu também sou, não é só isso, você tá sendo... Ou seja, essa estrutura que a gente tem hoje tá tão fragilizada, tá tão distorcida, que a gente tá tendo lares completamente disfuncionais. A mulher, ela chega, vai pro trabalho. Eu não tô falando nenhum problema sobre a mulher ir trabalhar, mas a maioria não consegue chegar em casa e desligar essa chavinha. E enxergar no homem dentro de casa um parceiro, um companheiro, um amigo ali. Não, é sempre esse embate. E eu já vi muitas mulheres relatando sobre isso. É claro, depois que o casamento fracassa, vai fazer um relato, alguma coisa, conta. Mas são várias histórias que a gente vê isso acontecer. E aí, o que é... E o outro lado?
Mas por que que o homem não se posicionou, tal? Aí entra essa desconstrução da masculinidade. A gente está enfrentando momentos onde a sociedade ela não quer o homem na sua essência, aquele homem com H, o homem que é imbatível, o homem que luta, o homem que valoriza a sua força, o seu embate e tá ali para proteger. Não, não quer. Acho que o homem é que ainda não entendeu isso, porque tá navegando, ele vai se deixando levar. A gente até brinca porque hoje em dia a gente tá vendo uma geração de homens sojados, né? Uma geração de homens que não se importam, não assumem a responsabilidade, que nem você falou. Que tá acostumado, são meninos, né? De 30, 40 anos, adolescentes, que não amadureceram, não querem sair da barra da saia da mãe, tá morando dentro de casa ainda, não assumem a responsabilidade. Aí a gente vê também vários problemas nisso, porque é um jovem que quer sair de casa nessa rebeldia, é uma menina que também quer sair de casa, e aí quando se unem, aí o menino ele quer ser tratado como ele era tratado dentro de casa, ele quer uma mãe pra cuidar dele, e a menina também quer um pai pra poder cuidar dela. Nenhum quer assumir a responsabilidade de cuidar do outro, né? O casamento, o amor, o afeto ali é, em essência, você cuidar da outra pessoa. E a mulher também, não é só o homem. Ah, eu vou cuidar, vou assumir toda a responsabilidade, colocar nas costas. E a mulher, não, agora eu sou. Tá surgindo um termo, né? Esposa troféu. Não, sou esposa troféu, não faço nada. Não, não, peraí. Os dois tem que estar junto, né? E eu vejo muito isso acontecer. Aquela mulher que quer chegar, tá esperando o cara lá na linha de chegada. Olha, tá vindo. O meu futuro esposo tá chegando, tá chegando. Quando ele chegar aqui, quando ele vencer, aí a gente vai estar junto. Não é assim. A companheira é aquela que acredita nos teus sonhos, sabe da tua garra, da tua vontade, vai cuidar de você no momento que você estiver pra baixo, vai festejar com você nas suas vitórias também. Isso aqui é um relacionamento e a gente precisa também levantar essa bola, falar sobre isso, que parece que as pessoas estão tapando os olhos, estão cegas para o que está acontecendo e é algo muito sério. Por isso, eu acho fantástico essa iniciativa de levantar isso, conversar com os homens, porque muitas vezes, mas esse movimento feminista, as mulheres e tal estão ficando assim e tal. Então a gente vai apontar o dedo para as mulheres, para elas melhor. Não, é o homem que tem que se levantar e agir. Ah, já que a mulher quer assumir essa responsabilidade, tudo bem, vou deixar ela cuidar aqui, eu vou ser agora o dono do lar. Não, não é assim. Ah, mas a mulher não deixa eu ter meu posicionamento, ela não deixa eu ter minha autonomia. Se levanta, assuma a sua responsabilidade. E é isso que eu sinto quando a gente fala sobre esse movimento do conselho que busca esse resgate e fala, levanta a cabeça do homem e fala: você é homem, haja como tal, se erga, trabalhe. Ah, mas eu não dou conta sozinho. Estamos aqui para isso. Vamos apoiar, vamos nos levantar aqui. Você precisa do quê? O que que te falta? Falta apoio. Trabalha a sua energia masculina, fazendo academia, fazendo uma corrida, fazendo uma atividade física que seja. Isso você já tá se movimentando, você já tá fazendo algo, você já tá se direcionando para aquele posicionamento, você está estimulando a sua energia masculina. Isso é muito importante. Eu já vi muitos relacionamentos onde essa energia masculina está presente na mulher. A mulher que é o homem da casa. E por mais que a mulher chegue assim, se sinta feliz de, nossa, que beleza, eu que mando e tal. É legal, é bacana, não, pô, eu sou autoridade aqui dentro de casa, o que eu falo é regra aqui e tal. Mas vai ter aquele momento onde a mulher vai sentir, nossa, eu queria tanto que ele tivesse atitude. Nossa, eu não queria decidir as coisas aqui, eu queria que chegasse aqui e tal. Se você me permite, tem uma frase que eu ouvi certa vez, e eu acho que ela ilustra bem, sabe? Duas frases, na verdade. O homem, ele nasceu para ser forte, né? Do suor do seu trabalho comerás. E a mulher, ela nasceu para ser bela. Eu não culpo a forma com que a sociedade está hoje. Não culpo essas mulheres, não culpo os homens fracos. Eu culparia se percebendo tudo isso, por exemplo, você, percebendo que tudo isso está acontecendo, e culpo também aqueles que, percebendo tudo isso, resolvem cruzar os braços e falar: isso não é problema meu. A culpa está aí.
sabe? Existem movimentos grandes, eu não vou entrar em títulos aqui, mas tem um movimento laranjado por aí, tal, de pessoas de laranja. Eu participo desse movimento, eu sou um integrante desse movimento. E se você tem, às vezes você tem dúvida e vai pelos 80 mil que a Globo lançou lá, né? Desculpa, não sei se posso falar nome de emissoras, mas Mete bronca. que a Globo lançou lá, isso não é verdade, vai e viva a sua experiência. Nós do Conselho temos algo parecido. E te convido também, homem, se você quiser participar, não estão naqueles valores, porque nós entendemos do Conselho que nós somos uma irmandade. Então, dentro dessa irmandade, um irmão ajuda o outro. Então, se o irmão não tem condição de ir, todos os irmãos se juntam e bancam os custos para esse ir. Ele só tem custo de ida, nós não temos fins lucrativos no nosso movimento. Né? Então, haveria de se culpar aquele que, percebendo que existe um problema na sociedade, você resolve cruzar os braços. Né? Então, as frases são: o homem foi feito para ser forte, a mulher nasceu para ser bela. E a mulher precisa entender que ela vai ser bela. Se ela precisar, por um motivo adverso, ser forte, ela vai ser forte. Todos nós sabemos que ela vai ser forte. Mas ela não precisa ser forte. Mas o homem precisa entender que ele é o cara para ser forte. Ele nasceu para ser belo. Entendeu? Se você acha que nasceu para fazer sobrancelha, entendeu? Para fazer peeling, para ficar usando topete para baixo para cima, entendeu? E ao invés de você sair procurar um emprego, você tá no mundo errado. Eu nasci para ser, você é um modelinho aqui. Beleza, cara, você tá ganhando muito dinheiro com isso? Massa, você tá acordando todo dia, eu não tô tirando mérito de ninguém. Mas se isso não tá te dando dinheiro, não tá trazendo sustento para sua casa, você tá no mundo errado. Ele nasceu para ser belo, você nasceu para ser forte. Entendeu? Por que tudo isso? Se nós distorcemos isso daí, vai gerar algum excesso. E é a segunda frase que eu digo, olha, todo excesso, no fundo, ele revela uma falta. A mulher que ela exerce um papel, quer exercer um papel muito forte, é porque provavelmente existiu uma falta na infância. Entendeu? Ou teve a falta de um pai que não existiu, que ela não conheceu esse pai, porque ele deu um pé na bunda da mãe, ou ele faleceu, infelizmente, aí foi uma fatalidade, a mãe precisou assumir, para não colocar um outro homem dentro de casa, ela resolveu assumir um papel forte, né? E eu aconselho, mulher, se você hoje está nos assistindo, se você é viúva hoje, te aconselho que você procure um homem, mas procure um homem forte, para assumir o lar da sua casa, assumir a sua família, sabe? Que você ame esse cara e ele vai te amar, retribuir, isso não tem problema com relação a isso, né? Não é traição, não é nada, não é adultério, né? Houve uma fatalidade. Então, ou simplesmente houve uma falta porque o pai estava dentro de casa, entendeu? E batia na mãe, Sim. ou ele não tinha responsabilidade, ele era o último cara a acordar dentro de casa. Entendeu? O homem tem que fazer o seguinte: os seus filhos têm que acordar e a sua esposa tem que acordar com você fazendo barulho dentro de casa e eles entenderem que você está se arrumando para ir trabalhar. Entendeu? Esses dias para trás, um dia que foi mais frio essa semana, né? A casa ainda estava escura. Minha filha mais velha, de quase 5 anos, vai fazer agora em julho, acordou: papai, onde você está indo? Eu falei: papai está indo trabalhar para trazer dinheirinho para a gente poder passear. Você quer ir para Disney, não quer? Porque ela falou assim, né? Falou: papai, que dia a gente pode ir para Disney? Eu falei: pode. Eu falei: que dia que você quer ir? Ela: quinta-feira. Eu falei: pode ser quinta-feira do ano que vem? Ela: pode. Então tá bom. Então eu vou trabalhar para arrumar dinheiro para a gente ir para Disney. É um sonho, eu tô alimentando. Se não der para ir o ano que vem, a gente vai quando der. Mas ela tem que ter a certeza de falar assim: meu pai tá acordando cedo, ele tá trabalhando e eu vou para Disney. Nem que um dia ela e a família dela vai me levar para Disney. Não tem problema, entendeu? Mas eu vou com ela, eu vou levar. Mas ela precisa entender que naquele momento eu tô acordando cedo para ir trabalhar, para trazer o sustento para dentro de casa. Sim. E, então, o que nós precisamos entender é o seguinte: os homens, né? E a gente alimenta isso muito forte no movimento, né, no conselho, olha, cara, você precisa ter uma responsabilidade. Quantos dias faz que a sua casa está com a lâmpada queimada e você não foi trocar? Há quantos dias a sua família está tomando banho na água fria e você não trocou o resistor do seu chuveiro? Sabe, há quanto tempo faz que o seu carro está quebrado e você está rodando no carro, colocando em risco a sua família? E você não chamou essa responsabilidade. Tanto que a gente se reúne uma vez por mês, né? E esse é um movimento bacana que a gente se reúne e troca ideia e aprende mutuamente com cada homem, né? E conduzindo esses homens, eu falei: olha, é uma vergonha que você não tenha uma caixa de ferramenta dentro da sua casa.
E eu falei, eu vou lançar um desafio aqui. Aquele homem que apresentar primeiro a caixa de ferramenta contendo os itens básicos, eu coloquei uma lista de lá de itens básicos, né? E você vai ganhar um pacote de café. E aí, eu coloquei num horário de almoço, lógico, né? Foi proposital, para instigar o pessoal. Quando chegar em casa, você é o primeiro a colocar. E algumas pessoas postaram e tal, e até fazendo, né, puxando um pouco de a sardinha. O Léo não soube descer o play, né? Eu falei assim, cara, se vocês não sabem brincar, não desce pro play. Ele abriu na sala da casa dele, eu acho que umas 7 ou 8 caixas de ferramenta mostrando, né? Mas é isso aí, cara. O cara tem que ter um veda-rosca dentro de casa, ele tem que ter uma fenda, ele tem que ter uma Sim. Phillips, tem que ter um martelo, um alicate universal. Não é possível, né? O dia que a minha esposa, ela cismou que ela ia tirar, mas isso foi pensando em algo bom. Ela cismou que ia adiantar um trabalho para mim. Ela falou, eu vou subir lá, vou fazer um agrado para ele. Eu vou subir, vou tirar a resistência, vou ver qual que é a resistência, porque queimou a resistência eu tomando banho para ir pro trabalho. Não tinha o que fazer. 6 horas da manhã, onde eu vou achar uma resistência? Que na verdade queimou uma fase, a outra ficou ainda aquela aguinha meio morninha. Ela falou, não, eu vou tirar, vou comprar, quando ele chegar ele troca. Né? Ela quis me agradar. E sem falar nada comigo, mais tarde ela, olha, fiz uma besteira aqui. Eu escorreguei e eu me pendurei no cano do chuveiro. Nossa. E eu piorei a situação, porque quebrou e ficou um pedaço do cano lá dentro da conexão. Aí eu respirei fundo, falei, tá vendo? Pensei comigo, o homem nasceu para ser forte, a mulher nasceu para ser bela. Mas ela quis, né? Ela quis me ajudar. Isso é Sim, louvável, claro, não sim. tiro mérito nenhum. E eu cheguei, eu tive um trabalho, o triplo do trabalho, porque você tirar, quem sabe aí, você tirar um pedaço de cano de dentro de uma conexão é terrível. Né? Você tem que. Eu não tinha um alicate de bico, eu tive que ir moldando ali, esquentando e tal, até conseguir tirar aquele negócio lá de dentro. Né? Mas, ou seja, as mulheres, elas estão precisando de homens assim, e elas anseiam. Quando eu fui nesse movimento do pessoal de laranja aí, o que eu mais ouvi o pessoal falando, que era que as mulheres, os instrutores, comentando que as mulheres chegavam até eles e falavam, olha, essa vai ser a última cartada que eu dou. Se ele não entender que ele é homem, que ele precisa assumir responsabilidade de casa, eu vou precisar buscar o divórcio. Eu sou totalmente contra o divórcio, sabe? Mas ela estava num momento de desespero. E eu acredito que vários homens, assim, tinha um pessoal que estava. Eles dividem por famílias, e tem um lema que é sempre falado lá: que família não se abandona. Né? E eu entendo isso, e eu acredito que isso é verdade. E eles sempre falando: olha, quando eu chegar em casa vai ser diferente, vai ser diferente. E eles acabaram que chegaram em casa e postaram imagens mesmo. Olha, chegou em casa no dia seguinte, estava pedindo a mulher em casamento, que já estava enrolando ela com as 10 anos. Entendeu? E como que um movimento desse não funciona? Né? E da mesma forma, o conselho ele trabalha nesse sentido. Agora, em julho, nós temos, a cada 6 meses, nós temos um movimento externo. Né? Nós nos deslocamos para um parque nacional, chama Parque Nacional Terra Ronca, né? E próximo da Bahia, e lá nós passamos 3 dias lá, refletindo sobre o nosso papel de homem. Passando alguns perrengues, é sim, porque às vezes, depois de adulto, você só vai conseguir mudar a sua cabeça, ou ter um mindset aí, se você sofrer um forte impacto emocional. E esse movimento, ele provoca, né, o Expedição, a partir do conselho, ele provoca um forte impacto emocional. E o primeiro impacto emocional é o quê? Você vai para lá sem comida. Você vai ficar um tempinho sem comer. Até o seu corpo entender, falar assim, cara, a sua mente que tem que tomar conta do seu corpo, não é o seu estômago que vai te dominar. Porque se o seu estômago te domina, o resto do corpo domina a sua mente, você vai chegar em casa, você não vai assumir as suas responsabilidades. Então você tem que dominar primeiramente a sua mente. Né? O seu corpo ser dominado, na verdade, pela sua mente. Né? Então, e nisso, e a gente tem os encontros mensais, e temos encontros, e vamos fazer agora em setembro, né, no feriado do dia de 7 de setembro, eu te convido também, homem, se você quiser participar, entre em contato com o Léo, ou então nos mande lá um comentário lá no nosso, ele vai deixar um link, né, na descrição do vídeo aí, sobre a questão, o canal certinho para você poder acessar, né, e deixa um comentário lá, falei, eu quero participar, e nós vamos ter uma confraria, um dia que nós vamos abordar muito bem essa questão da responsabilidade masculina dentro do lar. Um dos pontos que eu acho bacana é que é esse pilar que faz essa conexão dessa questão do movimento, que a gente está hoje lutando sobre o resgate da paternidade, e você exemplificou de forma assim magistral, porque tem esse abandono,
O homem que abandona o lar, abandona aquela mulher e deixa as crianças lá e não tem essa responsabilidade, esse senso. Tem a fatalidade, que às vezes o pai realmente falece, não tem como cuidar ali da família. E tem esse pai que às vezes está presente ali dentro de casa, mas está ausente na vida dos filhos. Ele não assumiu essa responsabilidade. E os filhos perdem a referência. E é esse o ponto de virada. Eu acho que se a gente conseguir conscientizar as pessoas, uma família hoje, conscientizar, falar com o pai, a mãe, cada um tem a sua contribuição ali no desenvolvimento, no crescimento daquele filho. E aí, o pai estando presente, ele vai se tornar uma referência. Aí as coisas começam a mudar. Porque hoje, se tem violência contra a mulher, é porque esse homem não teve referência de um homem de verdade. Ele é um moleque, ele é um menino. Ele pode estar barbado, ele pode parecer um homem, mas é moleque ainda. Ele não se tornou homem porque ele não tinha referência. Então a gente precisa resgatar isso, alertar, abrir os olhos dos homens, porque muitas vezes existe um homem ali dentro de casa que trabalha, às vezes, 10, 12 horas para poder alimentar essa família. Só que se esquece de se tornar a referência, de ter esse contato, esse vínculo com os seus filhos e ser esse apoio, esse pilar forte dentro de casa. E quando uma família perde isso, ela perde o rumo, perde a estabilidade. Ela se rompe com mais facilidade. Os filhos, eles vão se desviar do caminho correto. É muito mais fácil. A gente tem pesquisas que mostram isso, né? Que a ausência do pai ali na vida do filho, eles estão dentro de casa ou não, mas a ausência do pai facilita muito que os filhos na adolescência vão para o mundo das drogas, abuso de álcool, ansiedade, depressão, até caso de suicídio. Isso que você tocou no assunto, se me permite um adendo, é importante a gente olhar e pensar que nada na vida de qualquer ser humano, ela acontece por acaso. Sabe, tudo tem uma origem, um porquê, como foi lidado com esses porquês, né? E, e as suas origens e o que se espera do futuro. Não tem como, cara, não tem como eu plantar uma coisa, eu plantar melancia, entendeu? E nascer abóbora, não tem jeito. Eu vou plantar melancia, vai nascer melancia. Pode nascer uma melancia mais defeituosa, uma mais bonitinha do que a outra, né? E aí vai do terreno que você plantou, ou seja, a nossa vida é uma vida que foi plantada, uma semente, a condução da nossa vida é o terreno. Você entendeu? Tem um livro que, se você pesquisar aí, chama, nem fazendo propaganda, mas me ajudou muito a entender isso daí, chama O Ciclo da Autossabotagem. Eu esqueci o autor agora, mas ele é simples. Acho que você colocar O Ciclo da Autossabotagem, livro lá, você vai encontrar. É um livro, a capa é preta e escrita em verde, meio verde fluorescente. Não tem, sabe, erro. E o que acontece? Esse autor ele aborda algumas coisas sobre dele não se conformar em talvez viver aquilo que o pai dele viveu, sabe? Olha, beleza, você nasceu numa família de médicos, uma família bem-sucedida, uma família de empresários, qualquer área que seja, né? E há uma tendência do filho, uma família de políticos, uma tendência do filho repetir aquilo que o pai, né? O exemplo arrasta, o pai fez, a mãe faz, o que a família desenvolve. Mas existem casos, e tudo bem, ele vai ser bem sucedido também. Ele pegou o lado bom, ou seja, a semente foi plantada num terreno fértil e ele gerou, né, bons terrenos, bons frutos, desculpa, no futuro. Mas existem algumas pessoas que elas ficam pensando assim, alguns homens, e ficam pensando, por que eu estou vivendo essa vida miserável, nada dá certo na minha vida, eu sou azarado, sabe? Vai em várias e várias campanhas de várias igrejas, de vários segmentos religiosos, né? Fala assim, só pode ser espiritual. Não, é espiritual, a gente como cristão, a gente entende, existe o lado espiritual, tem o lado espiritual, mas existe o lado emocional, o lado psíquico e o lado que te auto-sabota mesmo, sabe? A questão da auto-sabotagem, e hoje a sociedade, eu entendo talvez que ela está vivendo o jeito que está vivendo, porque é um ciclo vicioso, as pessoas se auto-sabotando mesmo, sabe? E se a gente for analisar essa questão da autossabotagem, ela é extremamente maléfica para a sociedade. E ela gera consequências desastrosas, sabe? Porque muitas vezes a família ela não sabe, ela não tem aprendido a lidar com com as suas demandas negativas, digamos assim, né? Com as suas dificuldades, com aquilo que os fatores que limitam, né? Ela de sair de algo que talvez nem ela mesma criou para si, né? Um exemplo clássico que aconteceu conosco foi que um amigo, depois que ele participou
de um dos encontros do conselho, ele resolveu não transferir mais para o filho dele aquilo que ele tinha uma falta dentro de casa, porque o pai dele faleceu, ele ainda era criança, Uhum. né? E aí ele falou: olha, eu quero ser agora para o meu filho aquilo que eu não consegui ter do meu pai, porque eu tive a falta do meu pai muito cedo. E provavelmente essa ação dele vai gerar uma reação diferente daquilo que talvez o filho dele fosse ter com ele no futuro, mas não porque ele perdeu o pai dele quando ele era criança, mas porque ele perdeu o pai dele, mesmo o pai dele estando presente. Ou seja, ciclos de autossabotagem se repetindo. Então, a intenção principal, né, dos nossos encontros, a intenção principal, além de chamar a responsabilidade para o homem, é entender o quê? Que a sua responsabilidade, ela precisa gerar bons frutos, ela precisa gerar algo novo na vida de outras pessoas, para que essas pessoas, se tiver que repetir algo de bom, né, se tiver que repetir, como eu dei o exemplo de um médico ou qualquer outra profissão que tem dado certo na nossa sociedade, ou de um político que o pai, ele realmente tem um compromisso com a população, não é corrupto, e ele vai replicar aquilo que o pai fez, ele viu o pai fazendo, olha, meu pai cuidava realmente do povo, né? Então, ou seja, vai gerar bons frutos. E essa responsabilidade, esse desejo tem que estar dentro do coração do homem para que ele possa conduzir a sua família e da sua família, porque a gente não tem controle, né, do crescimento de todas as coisas. Então, a sua família, a partir dos seus filhos, vão gerar novas famílias, e essas famílias gerando outras famílias. Assim, nós teremos várias famílias com cada um com as suas responsabilidades, entendendo, né? As mulheres deixando os homens ser homens, mas esse é um assunto para outro podcast, né? Mulheres, deixem os seus homens ser homens, né? Porque senão eles nunca vão descobrir o que é ser homem de verdade, né? Então, que nós possamos entender bem. E o conselho, ele está aí para isso, o conselho, ele está aí para poder, às vezes, despertar esse homem que ele tem uma responsabilidade na sua casa. Maravilha. Estamos aí encaminhando para o nosso fechamento. Agradecer ao Gustavo por essa participação tão importante, né? Agradecer você que tem nos acompanhado. E queria te pedir para você deixar algumas palavras finais aqui e deixar também as redes sociais para poder o pessoal entrando em contato, conhecer sobre o projeto e até tentar se inscrevendo também sobre esses próximos projetos, e tem a confraria em setembro também, né? Então, dê as palavras finais aí e compartilhe um pouquinho conosco. Ótimo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade que você tem dado para esse movimento, o conselho, né? Porque você não está dando oportunidade para mim, é a oportunidade de um conselho encontrar outras pessoas e permitir que outras pessoas tenham a vida transformada, principalmente os homens, né? Que eles entrem no processo de entendimento da sua responsabilidade, uma autorresponsabilidade. Né? Eu quero agradecer também a você que está nos assistindo, você que tem acompanhado esse canal, tá? Curta esse canal, compartilhe para mais pessoas. Mulher, compartilhe para o seu marido. Né? Você que é um cara que já entendeu e que talvez esse conteúdo transformou a sua vida, tem te ajudado a entender, a se encontrar também, mande para aquele seu amigo que precisa também ter a vida transformada. Né? Precisa sair desse ciclo de autossabotagem do cunho, do ponto de vista negativo. Né? E eu quero deixar as redes sociais, né? Se você tiver um interesse em mais conteúdos, né, dessa forma, que você possa me seguir. Meu primeiro nome é Vladimir, Vladimir Gustavo Santos. Esse é meu canal lá no Instagram, Vladimir Gustavo Santos. Né? Nos siga também no canal lá no Instagram da nossa empresa de café. Vai ser muito importante você nos conhecer, você difundir, né? E você também conhecer a marca. Né? Você tem a oportunidade, lá tem um link, você tem a oportunidade de clicar no link e você vai falar direto comigo. Estamos na era da IA, que você vai falar, às vezes vai falar com um computador. Não, você vai mandar a mensagem, eu vou te responder e vou ter o prazer de te responder. Né? Eu tenho um compromisso com você. Né? Granosso com 2S, oficial. Entra lá tem um conteúdo bacana, né? Que o café talvez vai te apresentar algo que você ainda não viveu, uma experiência com o café que você está tomando. E também o nosso canal, O Conselho Man com E. Por quê? É o plural de homens, né, em inglês. O Conselho, homens, né, man, M-E-N. Nos siga lá, né, em alguns momentos a gente coloca alguns conteúdos. Eu vou ser bem sincero para você, o conteúdo, o principal, você só vai viver estando conosco, participando deste movimento. Lá é só uma pitadinha daquilo que nós estamos vivendo, tá bom? Em setembro nós teremos, tá? Como o Léo mesmo disse, nós teremos a nossa confraria, vai ser no feriado, vai ser um dia apenas. Se eu não me engano, ainda vai sair ainda o processo de divulgação, mas se eu não me engano vai ser no sábado. Sábado o dia todo. E
um breve spoiler, se você gosta de uma boa churrascada, eu te aconselho a estar conosco lá, tá bom? Vai ser extraordinário. E se você quiser fazer parte do grupo, a partir deste dia, desse evento, você vai receber uma credencial que você, se você entrar no canal lá, você vai entender a credencial que nós temos, e aí você vai receber essa credencial, vai começar a fazer parte das nossas reuniões mensais, e ao final do ano você vai poder participar da expedição. Para a expedição não tem inscrição, tá bom? Específico, uma inscrição, porque nós não temos fins lucrativos, né? Talvez você vai ter o custo da sua ida, ou seja, é o custo dividido entre todos. Nós somos uma irmandade e nós dividimos os custos entre nós. Da mesma forma, essa é a proposta. Da mesma forma, você que entrar conosco vai participar desse custo do evento. Tá bom? Então, muito obrigado, Léo, e que esse podcast possa fazer sentido na vida de outras pessoas e que possa também impactar outros homens a chamamento da responsabilidade como a hombridade masculina. Amém. Bom, cara, brigadão mesmo. Foi um prazer, uma satisfação muito grande aqui ter você falando sobre um projeto que para mim é tão importante. Eu realmente acho ele crucial e acho importante você compartilhar também esse vídeo, essas ideias, falar sobre esses assuntos, porque a gente precisa fazer esse resgate. Vai impactar toda a sociedade de forma geral. E é para todo mundo ganhar. O nosso foco aqui é que as famílias tenham uma visão, uma experiência diferente, entenda o que é viver em uma família plena. Bom, obrigado mais uma vez. Obrigado a você que tem nos acompanhado aí e acompanha os nossos conteúdos. Eu fico por aqui, um forte abraço e até a próxima.